Vamos nos deliciar com 50 questões de normas de circulação. Chama atenção que é norma de circulação mesmo, né? O capítulo de norma de circulação foi trabalhado à exaustão pela nossa equipe pedagógica e aí você vai sair aqui desse curso doutor em Código de Trânsito Brasileiro. Perceba que se a aula é de normas de circulação, você tem que estudar o capítulo de normas de circulação, beleza? Evidente que você encontra correspondência lá no capítulo das infrações. É legal você estar sempre dando um pulinho lá nas infrações, porque você já memoriza a natureza da infração. Beleza? Bem, eu te confesso que prefiro estudar pelo capítulo das infrações para memorizar as infrações, né? Que aí você já mata, né? Aprende a norma, porque para a gente, concurseiro, interessa o conteúdo e ali você já memoriza medida administrativa, penalidade, natureza, mas você não pode deixar de ler o capítulo de norma de circulação, porque cai muitíssimo em prova também apenas o conteúdo da norma, que às vezes não tem correspondência lá no capítulo das infrações. Tranquilo? Bem, na aula de hoje a gente vai trazer algumas surpresinhas para vocês. Tranquilo? Surpresinhas. Então vamos lá. A gente está na questão número 2, lá de norma de circulação, que na aula passada a gente fez a primeira questão, que era aquela do pisca-alerta, na possibilidade de utilizar em mobilização em situação de emergência. A questão era correta. A gente vai para a segunda questão. A segunda questão diz assim, ó: os veículos de transporte coletivo regular de passageiro, aquele que é feito com regularidade, beleza? Transporte de passageiro regular, quando circularem em faixas próprias a ele destinada, ou seja, existe uma faixa exclusiva para o transporte de passageiro, e os ciclos motorizados deverão utilizar o facho de luz baixa durante o dia e a noite. Aqui nós estamos falando do farol baixo. O farol baixo você utiliza apenas quando? Noite. Farol baixo, noite. O que é noite? Noite é a ausência da luz natural. Noite é a ausência da luz natural. Você utiliza a luz artificial. É assim que está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Entendemos? Chama atenção que no capítulo de norma de circulação ele utiliza a expressão ciclos motorizados. Ciclos motorizados têm uma correspondência lá no capítulo das infrações aos ciclos motores. É a mesma coisa, entendemos? Ciclos motorizados é a mesma coisa que ciclo motor. Ciclo motor é veículo de 2 ou 3 rodas em que a velocidade não passa de 50 km por hora e ele não possui mais de 50 cilindrada. De dia e de noite, luz baixa. É legal destacar que motocicleta e motoneta também deve ter a luz baixa de dia e de noite. Tranquilo? Ah, beleza. Agora, nesse caso específico aqui, do ônibus na faixa exclusiva e dos ciclos motorizados que deixam de utilizar a luz baixa, a infração é de natureza média. A informação você encontra no 40, parágrafo único, e no artigo 251-D do Código de Trânsito Brasileiro. Há uma confusão muito interessante que você encontra no artigo 244, que fala do ciclomotor apagado. Se o ciclomotor tiver apagado, quando deveria estar aceso, aí você tem a gravíssima. Se ele disser para você que ele deixou de utilizar a baixa, aí ele está na média.
tranquilo? Aí há algumas teses com relação a isso, muitíssimo interessante. Ele pode estar com a alta em vez da baixa. Se é para estar com a baixa e estar com a alta, ele não está. Se ele está com a alta em vez da luz baixa, ele não está cumprindo a legislação, seria a média. Está apagado, está imperceptível, estaria na gravíssima. Essa é uma tese. Uma segunda tese é que uma infração seria ele imperceptível de dia e ele imperceptível de noite. Não gosto muito dessa, beleza? Não gosto muito dessa. Na sua prova, o examinador, ele não vai entrar nesse pormenor. Ele vai falar ciclo apagado, gravíssima. Deixou de utilizar a luz baixa. Deixou de utilizar a luz baixa, média. Essa vai ser a questão da prova, caso porventura o examinador acorde endemoniado. Beleza? Próxima questão, questão 3. Perceba o seguinte, olha. Leandro, o tema é polêmico. Eu também acho. O tema é estranho. Eu também acho. Agora, você tem que saber o seguinte. De omisso, você não pode me acusar. Porque eu não posso fingir que o tema não existe. Porque eu tenho responsabilidade na tua vida. Entendemos? Eu podia fingir que não existe. Fingir. Beleza? Fingir. Mas e aí? O que eu vou falar para Deus na hora de dormir? Estou brincando com a vida aqui de centenas de pessoas? Não posso. Tranquilo? Não posso. Senão, Deus para de me abençoar. Eu gosto de morar em frente à praia e de ter um carro lindo. Entendemos? Aí eu tenho que ser todo direitinho na vida. E cuidar de você direitinho. Tranquilo? Então vamos lá. 3. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta. A via não tem iluminação alguma. A luz baixa não é suficiente para iluminar, porque a luz baixa é aquela luz que ilumina apenas a frente do veículo. A luz alta é aquela que ilumina longas distâncias, que faz o condutor enxergar longas distâncias. A luz baixa é aquela que faz ele ver à frente do veículo. Se não tem iluminação alguma, é importante você enxergar lá na frente para que você possa, numa velocidade razoável, se livrar de qualquer tipo de obstáculo. Então a luz alta ela é contundente onde não há qualquer tipo de iluminação, porque você deve considerar o seu tempo de reação para que você possa se livrar de um perigo. Então, via não iluminada é necessário a luz alta. Evidente que se você estiver numa condição de cruzar ou seguir no veículo, existe o fenômeno do ofuscamento. Aí você reduz a velocidade e passa para a luz baixa, porque você, quando reduz a velocidade, você tem como se livrar do problema, porque a sua velocidade vai estar proporcional à sua visão. Então perceba que a questão 3 está correta, está em consonância com o artigo 40, inciso 2º, combinado com o artigo 223 do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui, ofuscando a visão de uma outra pessoa, é uma infração de natureza grave. Questão número 4, beleza? Questão número 4. Colocando aqui no quadro para você, só para a gente acompanhar na sequência. Tranquilo? Questão 4. Entende-se por deslocamento lateral. Aqui é uma questão conceitual. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixa, movimento de conversão à direita e à esquerda, mas não os retornos. Chama atenção que lá no artigo 35, parágrafo único, você tem a informação. Está congelada a tela? Você tem a informação no 35, parágrafo único, que o deslocamento lateral engloba todos esses movimentos. Engloba a conversão, o retorno,
a conversão, o retorno e a transposição de faixa. Então, o deslocamento lateral engloba esse movimento, que é a conversão, esse movimento, que é o retorno, e esse movimento aqui, que é a transposição de faixa. Conversão proibida é grave, retorno proibido é gravíssimo, e você deixar de se manter na faixa obrigatória pela sinalização é uma infração de natureza média. Beleza? Tranquilo? Artigo 206, artigo 207 e artigo 184. E 185 trata das faixas. Tranquilo? Bem, a questão 4, a fundamentação é o 35, parágrafo único. Questão 5. Questão 5. Os veículos precedidos de batedores. Você tem um veículo com uma pessoa importante nele e na frente do veículo você tem o batedor, que o batedor normalmente é um veículo de emergência, é um veículo de polícia, é um veículo com uma luz vermelha intermitente e sirene. Esse veículo precedido de batedor vai fazer com que esse veículo que esteja sendo escoltado tenha prioridade de passagem, beleza? Porque você vai escutar a sirene e ver uma luz vermelha, você vai se deslocar para a faixa da direita para que esses veículos passem em conjunto, ou seja, as motocicletas com um veículo que está ali com uma autoridade junto, vai passar tudo de forma conjunta. Então esse veículo precedido de batedor tem prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então perceba que a única prerrogativa é a prioridade de passagem, devendo os veículos ir para a direita para que eles possam passar pela esquerda. Isso você encontra no artigo 29, inciso 6 do Código de Trânsito Brasileiro. Próxima questão. Questão número 6. No caso de uma rotatória, a questão agora vai tratar do tema prioridade de passagem. A questão número 6 vai tratar assim, ó. No caso de uma rotatória, acompanhe na telinha. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na telinha para você. Bota na telinha aí. No caso de uma rotatória, a questão é de prioridade de passagem. Quem trata da prioridade de passagem é o artigo 29, inciso 3. Na prioridade de passagem, se não houver a sinalização de dê a preferência, se ela não estiver presente, em primeiro lugar você tem a rodovia, em segundo lugar você tem a rotatória, em terceiro lugar ganha quem vem pela direita. Perceba que eu estou falando o seguinte, você tem uma via, o fluxo cruzando com outra via. Então perceba que quando você tem reta com reta, em primeiro lugar ganha a rodovia. Se você tiver uma curva com reta e nenhuma das vias são rodovia, ganha a rotatória. Tranquilo? Evidente que também não tem sinalização. É isso que a questão pergunta, ó. No caso de uma rotatória, quando os veículos têm o fluxo se cruzando, não tem sinalização, tem preferência quem vem pela rotatória. A questão está correta. Beleza? Então, o que fundamenta a questão da rotatória é o artigo 29, inciso 3b. Próxima questão, questão número 7. É dever do usuário das vias terrestres abster-se. É dever do usuário da via terrestre abster-se de todo ato que possa constituir obstáculo para o trânsito de veículos. Então perceba que você que utiliza a via terrestre não deve praticar ato algum que pode prejudicar a fluidez do trânsito, constituir obstáculo para o trânsito do veículo, porque a fluidez do trânsito, assim como a segurança viária, é um direito de todos. Essa informação
você encontra no artigo 26, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Questão número 8. Nas vias não iluminadas é vedado ao condutor utilizar luz alta. Pelo contrário, nas vias não iluminadas, o condutor deve utilizar a luz alta a fim de ficar seguro, confortável na direção de veículo automotor. Questão 8, errada. Próxima questão. Sob chuva forte, neblina e cerração. Perceba que a questão 9 vai falar chuva forte. Acompanhe na tela aí, ó. Chuva forte, neblina e cerração. Aí você tem também embarque e desembarque de passageiro. E você tem carga e descarga de mercadoria. Chuva forte, neblina e cerração, você deve ligar pelo menos a luz de posição. Chama a atenção que a luz de posição é aquela que é utilizada para você ser visto. E eu digo pelo menos porque isso aqui vai ser utilizado de dia. Porque à noite, nessas situações aqui, você vai ligar a luz baixa. Porque à noite você tem que ver e ser visto. Beleza? Então à noite você utiliza a luz baixa. Agora, embarque e desembarque de passageiro, carga e descarga de mercadoria. Nesse caso aqui, embarque e desembarque de passageiro, carga e descarga de mercadoria. Aqui você tem os veículos. Parado e você tem um veículo estacionado. E se ele não fala nada, você imagina um tempo bom. Para você não enxergar um veículo com um tempo bom parado e estacionado, isso aqui tem que ser noite. E você quer que eles sejam vistos. Então você vai utilizar a luz de posição à noite, com ele parado e estacionado, beleza? A fim de fazer embarque e desembarque de passageiro, carga e descarga de mercadoria, luz de posição. Infração de luz de posição, natureza média, deve estar lá no artigo 251, beleza? Então a questão 9 está errada porque ele fala de luz alta. Questão 10. É proibido o uso de luzes de posição pelos veículos de transporte coletivo regular de passageiro. Pelo que foi exposto na questão anterior, embarque e desembarque de passageiro, ou seja, com o veículo parado, embarcando e desembarcando o passageiro, você viu lá no artigo 40, inciso 3, você deve utilizar a luz de posição que invalida a questão, beleza?